Glória a Deus. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nós estamos fazendo essa viagem, estamos observando o que Paulo ensina às igrejas, em especial nessa carta, nesse texto tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Eu não sei você, mas toda vez que eu estou lendo aqui e me aprofundando um pouco mais sobre o que está acontecendo na cidade de Corinto, eu fico assustado. Parece que Paulo está vivenciando tudo aquilo que vivenciamos hoje. Parece que a igreja de Corinto é uma igreja formatada no século 21. Tamanha a similaridade dos problemas e da cabeça daqueles irmãos. E na semana passada nós vimos o capítulo 6, um capítulo forte, um capítulo em que Paulo inicia algumas questões mais específicas, onde Paulo abre o capítulo com uma declaração que era como uma filosofia ou um slogan daqueles irmãos, daquela cidade onde dizia que eles podiam todas as coisas, e Paulo vai trabalhando isso e nos mostrando que, ou nós somos, de fato, cristãos, ou nós estamos diante e debaixo da submissão do Senhor, ou nós podemos fazer todas as coisas, porque não dá para fazer os dois juntos. Se somos pessoas regeneradas, onde o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nós não temos a liberdade para fazer o que queremos. E Paulo vai abrir o capítulo 7 com uma expressão também muito forte. Paulo vai colocar algumas questões e ele vai usar também da filosofia que aquela igreja estava tentando anexar com o Evangelho para mostrar que algumas coisas precisavam ser corrigidas. Então, abra aí 1 Coríntios capítulo 7. E vamos começar do versículo 1, que diz assim: Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa, cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um do outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteiro, se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou.
essa é a minha regra para todas as igrejas. Vamos parar aqui. Que capítulo complicado. E logo de cara, talvez você fique olhando, nossa, isso é texto para um domingo à noite. Estamos acompanhando toda a carta. E precisamos entender e amadurecer no sentido de que o Evangelho não é apenas para uma área da nossa vida. Deus não está interessado, a relação com Deus não é apenas para problemas pessoais que eu tenho em determinada área e me preocupe com aquilo, ou venha para a igreja porque eu preciso receber uma palavra motivadora para o dia a dia, se eu não entendo que a minha vida inteira deve ser colocada diante do Senhor. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E para todas as áreas, Ele tem de fato um proceder. A grande questão aqui é que Paulo está tratando o coração daquela igreja. Não é simplesmente uma questão de assuntos aleatórios. Paulo está mostrando àqueles irmãos que eles estão vivendo de maneira equivocada, porque eles acreditavam terem todas as respostas. Quando a gente abre essa sessão, em que Paulo fala que é bom que o homem não toque em mulher, ele, na verdade, não está dizendo o pensamento dele, ele está reproduzindo a filosofia que existia também naquela igreja. O grande problema da igreja de Corinto é o desequilíbrio entre as pessoas. No capítulo 6, Paulo está tratando pessoas que pensavam de maneira muito equivocada a respeito de suas liberdades. E as pessoas achavam que poderiam fazer tudo. E estavam erradas. Paulo deixa bem claro que você que é crente não pode fazer tudo. Existe um padrão, existe um modo de viver orientado pelo Espírito Santo. Nesse capítulo, o problema é o contrário. Se no capítulo anterior nós tínhamos inclusive Paulo alertando sobre o grande problema que existia com o fato de homens daquela igreja não verem nenhum problema e irem atrás e se relacionarem com prostitutas, nesse capítulo ele está tratando pessoas que iam para o outro oposto. Que entendiam que a vida a dois era um grande problema. E que, inclusive, queriam se privar para se santificar ainda mais. Paulo, então, vai para uma outra área. E toda vez que Paulo coloca o modo de pensar, Paulo está ali lembrando aquelas pessoas, inclusive numa época em que nós vivemos, que é muito parecida no sentido de que as pessoas desenvolveram a ideia de que a opinião que elas carregam é a correta, independente do restante. Paulo está mostrando que, independente do que aqueles homens pensavam, existia algo além, era a palavra de Deus. E eu já falei aqui algumas vezes e já falei essa frase para algumas pessoas. Preste bem atenção. O fato de que você tem uma opinião formada sobre algo não significa que ela está correta. Porque tem muita gente que encerra uma discussão dizendo o seguinte: essa é a minha opinião. E eu preciso dizer para você que a sua opinião pode estar errada. E se ela está errada, precisa ser corrigida. E aí você pensa, mas quem é que decide isso? A palavra. Portanto, a grande preocupação que você precisa desenvolver na sua vida cristã não é com a sua capacidade de ser autêntico e ter a sua opinião formada, como diz a música, sobre tudo. Mas é se essa opinião está baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Se a sua opinião está de acordo com a palavra do Senhor, glória a Deus pela sua opinião. E os irmãos e aquelas pessoas em Corinto, eles entendiam que o fato deles serem pessoas esclarecidas, modernas, de viverem numa sociedade bacana, dava a eles o poder de estarem certos sobre tudo. E aí eles estavam misturando a prática do Evangelho. E aí a gente consegue entender como aquela igreja está rachada. E aí Paulo vai tratando. Aqui o texto deixa bem claro. Paulo recebeu uma carta daquela igreja.
Nós não temos essa carta, não sabemos como foi. Mas Paulo está aqui tratando sobre perguntas que eles fizeram. Inclusive, hoje de manhã, na classe, a gente estava comentando, estamos no livro de Atos, e falando sobre a importância do apóstolo Paulo, sobre como ele é o personagem central da metade do livro, e como aquela igreja tinha um problema com a arrogância. Porque Paulo é uma das pessoas mais iluminadas ou mais inteligentes que nós temos no contexto bíblico. E aqueles irmãos achavam que Paulo não era bom o suficiente para eles. Você consegue imaginar um negócio desse? Paulo não tinha cacife para ensinar aquelas pessoas. Muito cuidado com a maneira como você talvez julgue ou entenda a respeito do que recebe de outras pessoas. Porque eles entendiam que Paulo não era bom o suficiente. Quando a gente tem muito problema, quando as pessoas não são boas o suficiente para se relacionarem conosco ou para nos ensinarem, talvez o problema não sejam as pessoas, seja o nosso coração. O grande problema da igreja de Corinto era um orgulho impressionante que eles carregavam dentro do coração deles. E o orgulho leva à arrogância, soberba. E o próprio texto bíblico fala que essas coisas precedem a ruína. Essa tarde, na verdade, no horário do almoço, eu vi um documentário que conta os bastidores daquela tragédia do submarino Titan, lá, do que implodiu, não explodiu. E até brinquei com alguns amigos, porque tem gente que detesta documentário, né? Eu gosto demais, eu gosto. É documentário, eu estou vendo. E eu fiquei impressionado com aquele documentário no sentido de ver como o dono, o criador daquela empresa se apegou a um orgulho absurdo e literalmente morreu por isso. Como o coração dele se envaideceu, como o desejo de ser alguém especial fez com que ele literalmente fosse à ruína e levassem outras 4 pessoas juntas. E todo mundo ali falando, nós avisamos, documento tal, nós falamos, nós dissemos, nós fizemos. E o que é que ele fazia quando alguém discordava dele? Demitia. Bania. E foi ficando absolutamente sozinho. Apenas com as pessoas que concordavam e faziam o que ele queria. E o resultado foi a tragédia. Então o orgulho tem o poder de nos cegar, de nos deixar completamente sozinhos. Então precisamos entender que Paulo está tratando sobre isso. E aqueles irmãos tinham algumas dúvidas muito estranhas. Paulo começa e nesse capítulo não escapa a ninguém. Nesses 17 versículos, nós vemos Paulo dando instrução para todos os grupos. Nós temos instruções aos casados, nós temos instruções aos solteiros, nós temos instruções aos separados, nós temos aqueles que queriam se separar, nós temos aqueles que queriam se casar, tudo. Paulo está aqui falando de um modo geral. E preste bem atenção nisso, Deus se importa e se interessa sim com a sua vida. Com a sua vida privada. Com o seu relacionamento. Com o seu casamento. Com a maneira como você está ou não satisfeito com a sua situação de solteiro ou não. Tudo isso aqui mostra que Deus se importa com isso. E Paulo começa então a aconselhar aos casados. E Paulo já vai aqui apertando as coisas, lembrando algo que ele já falou no capítulo anterior. Paulo deixou bem claro no capítulo 6 que nós não temos liberdade para viver do jeito que a gente quer. Paulo fala sobre as questões, e nós vimos na semana passada sobre os desdobramentos dos problemas ligados à sexualidade. E a maneira como nós exercemos isso mostra se estamos ou não preocupados de fato com o Senhor. E se Paulo deixa bem claro aquelas pessoas que eles não tinham a liberdade de fazer o que queriam, ele lembra um outro detalhe aqui aos casais. Meu querido, minha querida, você que já casou, você talvez já saiba disso, talvez você já tenha percebido. Você não se pertence mais. Você que não casou ainda, lembra disso. No dia que botar, que trocar aliança ali, acabou.
Você não é mais você simplesmente. Enquanto você é solteiro, você também não é você, porque se você é servo do Senhor, você tem que honrar o Senhor. E quando você casa, você continua tendo que honrar o Senhor, mas você não é você mesmo, porque você tem agora uma outra pessoa. E o texto bíblico, Paulo está deixando bem claro, vocês casados, presta atenção, hein? Seu corpo não é seu mais, é do outro. E a gente tem um problema, uma questão maldita, que literalmente é levantada pelo inferno, no decorrer dos séculos, na cultura, que não tem nada de desejo divino nisso. Mas nós temos um problema histórico opressor, porque o capítulo é muito claro. O versículo 4 diz: a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. E as pessoas olham para a Bíblia e dizem: a Bíblia é machista. Deus é machista. E tem toda uma teologia moderna tentando tratar isso. E o texto é muito claro, Paulo não está falando algo só para os homens. Você não tem nenhum texto que fala sobre o casamento onde o foco é só um. Se nos capítulos anteriores, e um dos problemas daqueles irmãos é que aqueles irmãos eram tão orgulhosos, que eles eram do tipo que não levavam desaforo para casa, e eles não cediam em nada, porque eram orgulhosos. Paulo está ali falando, o coração de vocês é orgulhoso, presta atenção nisso. Um cristão que não consegue ceder tem um problema, o Espírito Santo não está agindo ali. Porque parte da transformação do Espírito Santo nas nossas vidas é a gente conseguir literalmente ter domínio próprio. Parte do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas é nos tornar pacificador. Aí vem a pessoa que diz que é crente, e a pessoa não pode ver uma questão que está guerreando, tudo vira guerra, briga. Encrenca, confusão, porque não abre mão. Paulo está ali falando sobre isso. E nos textos, quando falamos sobre casados, Paulo está falando o tempo todo sobre a mutualidade. Jesus já falava sobre isso. Os mandamentos de mutualidade falam de uns aos outros. É assim que o reino é transformado, é assim que o reino age, é assim que o reino transforma a sociedade. E Paulo está aqui falando, Paulo não está dizendo aqui, o texto não termina, porque alguns já nem conseguem, né, na hora que a gente começa a ler isso, já sobe uma revolta. E aí não termina de ler o texto está aqui dizendo, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido, povo machista, povo autoritário, esses crentes não tem jeito. Já viram aquelas frases? Não são todos os homens, mas sempre um homem, não tem umas coisas assim que o pessoal começa? Eu fico com a raiva dessas coisas. Aí a pessoa não termina de ler o texto bíblico e fala, tá vendo? Eita, povo é machista, atrasado, crente é tudo atrasado. Mas o texto está dizendo, na continuação, da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. De interesse que cada um tem em servir ao outro. A maneira como as pessoas entram nas relações está equivocada. A motivação, aquilo que tem feito as pessoas se unirem, está errada. As pessoas querem se unir a alguém para que alguém o faça feliz. E as pessoas reúnem todos os seus traumas e expectativas no coitado do outro, que está entrando na relação com o mesmo pensamento. Aí imagina como é que vai dar certo um casamento onde eu entro entendendo que a minha esposa é que vai fazer a minha vida ser um mar de rosas, porque agora ela vai fazer tudo que eu quero. E aí a esposa está lá dizendo, achei meu príncipe que vai fazer tudo. Porque se só um faz isso, dá um rolo danado. E de modo geral, atualmente, nós vivemos uma época onde ninguém quer fazer nada disso. E Paulo está aqui lembrando. E Paulo está, inclusive, falando da questão sexual da coisa.
Paulo não tem nenhum problema, a gente é que fica meio assim, né? Não pode falar. Eu já falei aqui, duas coisas que deixam todo mundo encabulado na pregação: sexo e dinheiro. Se o pastor for falar de dinheiro ou falar sobre sexo, o pessoal já fica assim: meu Deus, hoje que eu trouxe um visitante. Misericórdia, que azar. Eu confesso que na hora que eu fiquei sabendo que não ia ter o ministério infantil, eu falei: pô, mas justo hoje. Que coisa, né? Mas o texto e a Bíblia não se preocupam em esconder isso, porque não tem nada de errado. E Paulo está aqui falando exatamente sobre essas questões. E aí, para vocês que são casados, meus queridos. Aliás, uma vez eu falei aqui, e é verdade. O diabo age de duas maneiras na questão da sexualidade. Aqueles que são solteiros, que não se casaram ainda, o diabo tenta de todo jeito para que vocês caiam e não se aguentem. A grande luta do solteiro é porque o solteiro desesperadamente quer se realizar sexualmente. E aos casados é o contrário. O diabo luta de todo jeito para que os casais não façam. Fica essa briga, fica essa luta. E Paulo está lembrando o padrão aqui, está deixando bem claro sobre isso aos casados. Lembrem-se de que isso é importante. E não cometam o erro de ficarem brigando ou usando essas coisas como moeda de troca ou de castigo. Você que castiga seu cônjuge privando, isso é pecado, tá? Ninguém precisa se entregar aqui, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Pecado. Presta atenção nisso, é pecado. Os desajustes matrimoniais, as brigas precisam ser resolvidas de maneira madura, conversada e se tendo perdão mútuo. Qualquer outra coisa depois disso é pecado. Mas pastor, isso é importante, porque isso envolve toda a sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo é astuto. E ele vai usar isso com você em algum momento. E o texto e o próprio apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Porque nós temos um grande problema com o domínio próprio. Mas o principal aqui, diferente do que a sociedade fica focando, que tudo é sexo, 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 não é simplesmente a questão sexual, mas é o que está por trás disso. Meu querido, você que é casado, você precisa entender que o Senhor precisa moldar o seu coração a ponto de você entender a necessidade de servir. E não apenas ser servido. O texto bíblico está falando sobre o equilíbrio. E é muito mais profundo do que simplesmente uma questão sexual, porque se você não consegue, dentro da sua casa, ter o coração quebrantado, a ponto de servir ou de entender a importância daquela pessoa que está dividindo a casa com você, você não faz isso em mais nenhuma outra área da sua vida. O padrão bíblico, Paulo abre falando que provavelmente aquele grupo estava dizendo a ele. Que o ideal era que não se tocasse, que se ficassem sozinhos. O padrão bíblico não é esse. O padrão bíblico é: não é bom que o homem esteja só. O padrão bíblico é a família, é o casal. São dois que formam um. As outras questões, elas são tentativas. Então, o casamento e a vida do crente, do casado, ela é importante, biblicamente falando, sim. Não é só um detalhe, não. Nem é secundário. Porque muitos dos seus problemas estão ou são gerados num contexto familiar. E um casamento que está mal mexe com todo mundo. Com os filhos. Com quem você trabalha. E não é à toa que é uma área que o diabo tem agido poderosamente para destruir. Portanto, preste bem atenção sobre como Paulo coloca essas coisas.
Com o passar do tempo, a gente vai ficando, é engraçado esse negócio, não é? Ou triste. A gente vai ficando distante. E as coisas vão ficando ali. E é muito comum a gente ouvir expressões hoje sobre o amor acabou. Na verdade, as nossas vidas, se não forem realmente observadas, e é por isso que Paulo dá aqui algumas dicas ou dá um direcionamento muito assertivo, para que as coisas não acabem. Para que as coisas, na verdade, se renovem. Porque não é mágica. Já falei isso, continuo falando, relacionamento com Deus não é mágica. Não adianta você orar para que, Senhor, eu preciso, aqui é feio, me ajude. E aí, caráter, personalidade. Deus vai tratando essas coisas. E na maioria das vezes a gente está focando, entendendo que o problema é o outro. Mas na maioria das vezes sou eu. E é muito interessante porque quem aconselha sabe, e vocês que são amigos, quem já acompanhou crise de amigos e já ouviu os dois lados, sabe disso. Você vai ouvir os dois e você sabe que os dois vão destruir o outro. Vão falar todo tipo de falha do outro. Porque a gente não olha para as nossas próprias falhas. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, você que já casou, você tem sim um problema. Se você tem dificuldade em entender que você não é mais dono de si mesmo. Sim, é outra pessoa. Você é dono, você é propriedade de outro. Não é mais você. Mas são os dois. É dessa maneira que Paulo, então, começa a mostrar e dar ali os seus conselhos e formatando a família. E Paulo segue falando sobre isso, e Paulo chega no versículo 7. E aqui a gente precisa entender isso aqui também. Porque Paulo vai falar algo: gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Paulo está aqui falando aos solteiros. Paulo está deixando bem claro que ele é. E Paulo tem aqui, ele fala na questão dos casais, cada um agora não é mais dono de si mesmo, né? Vivam pelo outro. Agora, aqueles que não se casaram, melhor seria que ficassem como eu. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui na igreja, no contexto. Existia um grupo da igreja de Corinto, que diferente daqueles que queriam experimentar de tudo, já queriam se santificar de tudo. Então aquele grupo entendeu que para servir a Deus era melhor realmente serem sozinhos. E parte do problema é porque algumas das pessoas desse grupo eram casadas. Então existia uma supervalorização do ser solitário, do ser sozinho. E Paulo está aqui dizendo, seria bom, mas Paulo está dizendo o seguinte: cada um tem seu próprio dom. Presta atenção nisso. Cada um tem um dom, cada um tem um estilo, e não queira que o outro seja como você. Paulo defende e entende que, de fato, o ser celibatário dele, ele era um ser celibatário, ele era sozinho por convicção. Aquilo era um dom que ele tinha, que ele conseguia administrar. E ele sabia que aquilo não era para todo mundo. E se não é para todo mundo, ele vai dar outra palavra depois. Ele vai dizer que se você não consegue ficar sozinho, se case. Tem uma versão bíblica muito bacana, né? Que é melhor casar-se do que abrasar-se.
Tem umas versões, as pessoas nem sabem o que significa, mas acham bonita falar, né? Olha que termo, abrasar-se. Os mais antigos conhecem. Paulo está aqui dizendo, se porventura você tem o dom que eu tenho, permaneça firme, porque é melhor mesmo. E por que ele diz que é melhor? Porque Paulo é aquela pessoa que já havia passado por todo tipo de situação. E uma coisa é quando você vive sozinho. Outra coisa é quando você tem uma família. Eu vi numa dessas notícias aí difíceis que a gente teve, que tem uma brasileira que está lá no fim do mundo, que caiu numa trilha, que estava, acho que quase 2 dias e não tinha sido resgatada ainda. Eu não sei o que um ser humano vai fazer caminhando num vulcão. Uma trilha num vulcão. Né? Tem coisa, a Bíblia fala para a gente não tentar a Deus. E eu fico olhando umas coisas, gente, isso é tentar a Deus. E ela estava lá. Eu fui ler a matéria, além disso, né? Falei, caramba, e aí? A menina está viva, e o povo manda drone, vê, não sei o quê, mas não chegou ninguém lá para resgatar a menina. Aí está lá, fulana de tal, 20 e poucos anos, está fazendo um mochilão pela Europa. Olha que maravilha. Jovem, sozinha, vai fazer mochilão. Vai fazer mochilão com a família. Pega a tua família, 3 filhos, bota uma mochila nas costas de cada um e vai fazer mochilão para você ver. Como é que é? Não dá. Tem coisas que você faz sozinho que você não vai conseguir fazer com a família. E se fizer, é irresponsável. Então Paulo era aquele que sabia que se fosse casado e tivesse filhos, ele ia ter uma grande dificuldade para fugir de uma cidade pendurado num cesto. Ou como ficaria o coração de Paulo ao ver um filho ser apedrejado? Ou como seria a emoção ou o desespero de estar numa família que está literalmente vendo um barco afundar? É por isso que Paulo fala que é melhor servir ao Senhor nesse contexto de se dedicar. De ter como único objetivo na vida não agradar ou satisfazer o outro, mas plenamente o Senhor. E aqui não tem problema, e nem o casado é menos santo ou servo porque é casado. Mas estamos falando de foco. É por isso. O padrão bíblico, de novo, não é a solitude, não é ser sozinho. Existem 2 tipos hoje, os grupos, as pessoas, os solteiros hoje. Existem 2 grupos dentro dos solteiros. Existem aqueles que de fato não querem, que é a minoria absoluta. E existem os que são solteiros que sofrem com isso. E aqui não é algo para se colocar ou se debochar, não, é sério. E o Senhor se importa com isso. E nós vivemos atualmente uma geração onde nós temos um problema muito sério com isso. De pessoas que literalmente sofrem muito, mas que muitas vezes abriram mão por causa de uma carreira, por causa de oportunidades, para se ter uma estabilidade, e o tempo passou. E mesmo realizadas profissionalmente, sofrem porque estão sozinhas. E Paulo está aqui dizendo, se você não consegue, não tente, não fique se achando forte. E aí vocês jovens, prestem atenção, cuidado para não abrirem mão. Esse negócio de ficar deixando muito para depois, pode não ter depois. Preste atenção, construir uma vida a 2 também é tão importante quanto construir sozinho. Mas Paulo não está dizendo que tem que ser. Paulo está ali observando. Se você pode, faça. Não coloque no outro o seu gosto. A gente tem muito problema quando quer que o outro
tenha o mesmo dom ou faça a mesma coisa que eu faço. Preste atenção nisso, isso dá problema. Não ache que todo mundo tem que ser como você. Paulo está ensinando isso à igreja. Cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Na igreja os dons se complementam. E aqueles que entenderam e estão sofrendo por causa disso, coloquem diante do Senhor a sua ansiedade. Entregue isso na mão do Senhor. Porque o Senhor também se preocupa com essa área da nossa vida. Não fique achando que é algo irrelevante. Coloque diante do Senhor. Entregue isso. Permita que Deus trate o seu coração. O versículo 10, ele vai retomar a questão dos que são casados. Mas aqui numa outra linha. E é outro negócio que parece extremamente atual. O versículo 10 ele diz o seguinte: para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteiro, se reconcilie com ele. O marido não deve se separar da esposa. De novo, antes que você ache que a Bíblia é machista, que a Bíblia quer te obrigar a viver uma relação desgraçada. Já ouvi gente falar isso. Pastor, Deus, não é possível que Deus quer me obrigar a viver com aquele traste. Quando uma pessoa fala isso é porque o negócio já foi, né? Já foi. Paulo não está só aprisionando a mulher aqui. Paulo está falando para os dois. E aqui vamos entender. A questão do divórcio é é uma questão muito debatida no texto bíblico. Vamos entender o que Paulo e para quem Paulo está falando aqui. Paulo, quando diz sobre o Senhor, Paulo está se referindo ao que Jesus disse. Jesus foi provocado sobre o divórcio. O contexto em que Jesus é provocado é completamente diferente do contexto da igreja de Corinto. Quando os fariseus, os discípulos, quando Jesus vai falar sobre divórcio, Jesus está falando num contexto judaico, e aí a gente pode usar essa expressão, extremamente machista. E acredite, eu não sou nenhum pastor progressista que defende o feminismo. Mas os judeus haviam desenvolvido uma cultura muito ruim em torno da lei, baseada nas opiniões deles. Então era o seguinte: a mulher não tinha direito a nada. Mas o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Chegou em casa, a comida não está no prato, fora. Parece piada, né? Mas acontecia. Não tá, o bife não está salgado do jeito que eu gosto. Serve para nada. Repudiava. Isso é sério. E eles faziam isso com muita frequência. E aí tinha um grande problema a respeito dessa questão. Você tinha um universo de mulheres, e gente, estamos falando, até hoje, as questões no Oriente Médio são terríveis para as mulheres. Volte 2000 anos atrás, imagine como aquelas mulheres viviam. Não existia nenhum tipo de lei, aposentadoria, benefício, bolsa, nada. Você tinha uma população considerável de mulheres que tinham uma grande dificuldade para sobreviver. Porque a mulher repudiada, a mulher largada, abandonada, divorciada, não tinha nada. E Jesus começa a tratar a questão do divórcio nesse ambiente, nesse contexto. E ele ainda fala que o divórcio existe por causa da dureza do coração das pessoas. O padrão que Deus institui em Gênesis não tem nada a ver com o que o povo está fazendo pelo mundo afora, nas sociedades. Esse é o contexto, e Jesus deixa bem claro ali que não é para o casamento, não é isso. Não é por qualquer questão, não é por qualquer coisa, não é por qualquer briga, como eles estavam fazendo. O contexto de Paulo é diferente do de Jesus, porque para Paulo,
O pessoal que quer divorciar são os crentes. Quem está perguntando para eles sobre divórcio é o pessoal de dentro da igreja. Porque se no mundo judeu o divórcio era só para homem, no mundo greco-romano era para mulher também. Na cultura grega a coisa era um pouco diferente. E você tem inclusive relatos bíblicos de mulheres que são ricas, comerciantes, e que vivem livres. 2000 anos atrás, hein? O povo acha que é moderno hoje. E na igreja de Corinto, a preocupação está em torno de mulheres que entenderam que para servir ao Senhor era melhor serem sozinhas. Aí essas mulheres querem se separar. Vê como o contexto muda as coisas? E Paulo vai dizer para elas, não. Espera aí. A sexualidade não é algo que afasta de Deus e nem torna impuro. A sexualidade feita de maneira correta é bênção. Então esse negócio de pedir o divórcio para poder servir melhor ao Senhor sozinho está errado. Paulo usa nesse trecho uma expressão ele usa várias vezes a expressão permaneçam como estão. Porque a grande questão desse grupo aqui era a respeito das decisões depois de se converterem. Ou seja, eu me converti, minha esposa não é cristã, então eu vou largar essa mulher. Opa, não, permaneça como está. A conversão não era uma desculpa para se acabar com algo nessa profundidade. Então, veja que as questões aqui nada têm a ver, e hoje a gente vive num momento e numa cultura onde o divórcio já está arraigado. Onde as pessoas já têm essa cultura, e elas se separam mesmo. O texto bíblico deixa bem claro que o casamento não é algo que se dissolve assim. Tanto que o texto dá a entender que Deus respeita as uniões que acontecem, mesmo não sendo de pessoas que se converteram. Esse negócio de eu casei quando não era crente, então meu casamento não vale, não existe não. O seu casamento vale. Se você casou, vale. Então Paulo está falando, e Paulo está deixando bem claro, esse texto, Paulo não está colocando ou promulgando como lei. Então, divórcios hoje, mas e aí, pastor, pode ou não pode separar? Meu querido, a expressão cada caso é um caso, parece algo que está ali como muro, mas é extremamente válido. Existem contextos de vida, e eu já quero deixar bem claro aqui, porque eu já vi alguns absurdos, eu já vi pastor defendendo a ideia que mesmo que a mulher esteja sofrendo, mesmo que a mulher apanhe, ela deve permanecer firme ali. A Bíblia não fala essas coisas, não. Mulheres que vivem em situação de risco, que são agredidas dentro de casa, saiam das suas casas, vão para a delegacia, denunciem seus maridos. Esse negócio de vou ficar apanhando porque a Bíblia proíbe o divórcio, não existe isso não. Risco de vida. Ah, mas tem que orar. Ore pela vida desta pessoa que tem coragem de fazer isso, de preferência a 400 quilômetros de distância. A Bíblia fala sobre prudência. Então as coisas não são simplesmente não quer ser crente, não faz sentido. A maneira como os coríntios misturaram a filosofia secular com o evangelho é assustadora e eles achavam que estavam certos. Olha quanta distorção tinha no meio daquele povo. Então Paulo está aqui falando exatamente sobre isso. Ele diz, isso não vem de mim. O ideal, o correto, é que não se separem.
Esse negócio que a gente tem hoje, que vamos casar, se não der certo, separa, isso é filosofia do inferno, gente. Se você casa com esse escape, você vai se separar em algum momento, porque em algum momento você vai achar que não deu certo. Todo mundo que é casado aqui sabe. Em algum momento você olha e diz assim, vixe, o que eu fui fazer na minha vida, Senhor? Onde foi que eu amarrei? Que coisa! Mas relações são construídas. Então, a vontade divina, o princípio é o de não se separar. Mas acontece muita coisa que a gente não tem como tratar numa pregação. E aí Paulo vai abrindo, inclusive ele fala o seguinte aqui, ó. Que ele coloca no versículo 12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente, ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe. No versículo, deixa eu ver, o versículo 15. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está deixando bem claro, você como crente não pode partir de você. A ideia é que você entenda que o Senhor tem poder. Se o crente é o que desiste da relação primeiro, o bicho pega. Paulo está aqui colocando nesse contexto. Mas se porventura não teve jeito, o outro quer ir embora, deixa aí. É ele que quer. Existem algumas questões muito sérias em que o texto fala sobre isso. Se você é o que é abandonado, repudiado, a questão do adultério, a preocupação de Paulo com isso. Na semana passada falamos sobre a profundidade que envolve as questões do que significa de fato a relação sexual no âmbito da união com outra pessoa. E como isso gera toda uma questão de adultério. Deixa aí, é o que Paulo coloca. Mas o princípio é que permaneça. Aí está falando para aqueles com descrentes. O marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. De novo, é sempre para os dois. O que é santificado? Não é no sentido de que ele está salvo só porque a esposa é crente. A pessoa é salva no dia que reconhecer que é pecador e que precisa se arrepender e que precisa de Jesus. No dia que a pessoa faz isso, é salva. Ninguém é salvo por tabela. A salvação é individual. Mas um cônjuge crente faz muita diferença. Muda muito. Você que é casado com uma mulher crente não é, você que é casado com um homem crente não é, a oração do seu cônjuge provavelmente já te livrou de muita coisa, viu? Agradece a Deus e agradece a pessoa depois. Você ora por mim? Agora, se o teu marido ou a tua esposa falar que não ora por você, a coisa está feia mesmo. Eu quero acreditar que eles oram. É isso. É nesse sentido. E nós temos o poder, sim, de mudar a vida da nossa família. Buscando no Senhor, vivendo como crentes. Paulo, então, faz um apelo aqui. E Paulo diz, se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus chamou para viver em paz. Aí a gente entra naquela história, é verdade mesmo. O Senhor te chamou para viver em paz. Se a vida está uma tragédia, se é a questão da relação, Deus chamou todo mundo para viver em paz. Agora, você que se separou, você que quer se separar, e não tem o dom do celibato como Paulo, você vai ter alguns problemas. Porque divorciado não tem carta de alforria para se relacionar com quem quiser, não, gente. Quer separar? Separou, mas segura. A coisa é séria. E Paulo vai falar sobre isso, sobre termos domínio próprio. Essa é uma questão.
As pessoas se separam com muita facilidade hoje porque elas entendem que não dá certo, separa e tem outro, a fila andou. Bora. O padrão não é esse, gente. Relacionamentos não são descartáveis. Relacionamentos têm profundidade, precisam ser colocados diante do Senhor. Precisamos nos preocupar com essa área da nossa vida. Paulo está aqui mostrando aquelas pessoas porque elas estão desenvolvendo uma espiritualidade equivocada. Paulo precisou corrigir a ideia que aquelas pessoas tinham. As pessoas chegaram a achar que era melhor se divorciar para ser mais crente. Não existe isso, é loucura. Quer ser crente de verdade? Seja um bom marido. Quer ser crente de verdade? Seja uma boa esposa. Aprenda a se relacionar corretamente. Aprenda a abrir mão realmente de algumas coisas. Aprenda a submeter o seu orgulho. Coloque diante do Senhor. Paulo está aqui falando para todos os grupos. Paulo está aqui lembrando verdades no nosso dia a dia que a gente ignora. Não, tudo bem, eu tenho minha relação com Deus, mas essa área é tão importante quanto qualquer outra. Submeta diante do Senhor. Em especial, querido jovem, adolescente, você que é solteiro, que ainda não casou, preste bem atenção. Coloque diante do Senhor, submeta suas escolhas diante do Senhor. Preste atenção o que é que te atrai em alguém. A Bíblia tem uma lista de coisas que um homem deve ter e que uma mulher deve ter. Procure nessas listas e não simplesmente na aparência ou naquilo que os seus olhos se maravilham. Como eu já disse várias vezes, nosso coração é enganoso. Cuidado, muito cuidado, para não comprar um produto só pela propaganda. Porque o sofrimento depois é grande. Aprenda a submeter o seu coração e as suas escolhas diante do Senhor. Você que já casou, presta atenção. Um dia você olhou para o seu cônjuge e achou a pessoa mais incrível do universo. Isso pode voltar a acontecer. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Peça inclusive, Senhor, me ajuda a me tornar novamente alguém incrível pela qual a minha esposa se apaixonou, pelo qual o meu marido se apaixonou. Não fique esperando que o outro mude. Se coloque diante do Senhor para isso. A vocês, meus queridos amigos, que passaram pela situação do divórcio, vocês não estão banidos e nem descartados. A vida continua e o Senhor tem coisas para a sua vida. Espere nele, confie nele, coloque diante dele. O Senhor se preocupa com isso também. E Ele tem poder para transformar e para redirecionar a sua vida. Confie nele. Não se apresse. Você que está sozinho e não tem o dom, saiba que o Senhor também tem poder para tratar o seu coração. Esse capítulo nos ensina muitas coisas, mas sabe qual é a questão que eu acho mais bonita? É que o Deus que é o Criador do céu e da terra, o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele se preocupa com coisas tão pequenas como a nossa vida afetiva. O Deus que sustenta as estrelas, que deu nome à galáxia, aos planetas, a tudo, Ele quer saber se eu estou sofrendo no meu casamento. Ele está à disposição de consolar o meu coração caso não tenha dado certo. Porque Ele nos ama. Aprenda a confiar no Senhor e deixe Ele direcionar a sua vida. Amém? Feche seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir. Enquanto eles se preparam aqui, eu queria que você
mais uma vez se colocasse diante do Senhor. Eu queria que você fosse muito sincero com Deus agora. Colocasse diante dele o teu problema. Ele já sabe o que você está passando, mas confessa. Peça a Ele. Se você está sofrendo, coloque diante do Senhor isso agora. Permita que o Espírito Santo conforte seu coração. Permita que o Espírito Santo mostre e te dê a sabedoria para saber como agir. Deus é o Deus que pode todas as coisas, inclusive direcionar a sua vida, o seu coração. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, tua igreja está orando. Pessoas estão ouvindo isso agora, talvez até em outros horários, e se depararam com uma realidade difícil. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, o Senhor conhece cada casamento. O Senhor conhece o coração de cada um que ainda não casou. O Senhor conhece o coração daqueles que, infelizmente, se separaram. Pai, o Senhor conhece cada realidade. E a Tua palavra nos mostra que, muito além de uma sessão de regras, o Senhor se preocupa de fato com as nossas vidas. E o Senhor tem o poder de restaurar absolutamente tudo. Do casamento, a alegria no coração de cada um. Pai, eu coloco a vida de cada um que nesse instante atravessa uma crise. Coloco a vida de cada um que na verdade entende que o seu casamento já acabou. Pai, que a esses corações o Senhor traga a paz, o consolo e o direcionamento. Tens misericórdia. Se são coisas que podemos rever intimamente e ajudar a mudar, que o Teu Santo Espírito traga o quebrantamento e nos ajude, quebre o orgulho, nos ajude a reconhecermos os nossos próprios erros, a pedirmos perdão. Colocamos a vida dos cônjuges que nem aqui estão. Oh Pai, traz quebrantamento ali também. Traz direcionamento, traz temor. E que assim as relações sejam restauradas. Se existem relações que foram quebradas definitivamente, eu coloco a vida agora dos Teus servos, das Tuas servas. Restaura o coração, faz inteiro novamente. Que o coração de cada um renasça, inclusive no sentimento de alegria diante do Senhor e a confiança de que o Senhor está cuidando. Restaura as emoções. Que de fato a Tua presença faça a diferença, Pai. Colocamos aqueles que estão sofrendo porque estão sozinhos. Oh Pai, trata o coração, traz alívio, traz paz, alegria. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então, talvez pessoas que até já tenham desistido, que o Senhor mostre, que o Senhor traga. O Senhor pode tudo. Que a Tua vontade seja completa.
na vida de cada um. Mas assim como igreja, eu oro agora, Pai, clamando que o coração de cada um aqui, casado, solteiro, viúvo, separado, que o coração seja restaurado e que o Senhor governe em cada coração. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco. Direciona. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.